Tem muitas pessoas, dentre meus colegas, que queixam da internet como sendo uma forma de interação que empobreceu a vida das pessoas, fazendo-as substituir os contatos verdadeiramente humanos e sensíveis por contatos virtuais, impessoais e frios. É bem verdade que todo ser humano tem uma certa tendência de pintar o passado com cores mais brilhantes do que as que ele realmente tem. Principalmente porque no passado nós estamos mais jovens e no presente e no futuro estaremos e estamos cada vez mais velhos e decadentes. Então a nostalgia ela é um hábito humano que eu penso que é difícil de erradicar. Quase todas as culturas, pelo menos as poucas que eu conheço, quase todas as culturas escritas que têm tratados religiosos, têm algum tipo de narrativa de decadência, onde o passado é pintado com cores brilhantes, douradas, e o presente é descrito como uma época de provação, decadência, o juízo final, como é o nosso caso. Né? Os hindus diziam que nossos templos eram os templos da Kali Yuga, uma época sombria. Os budistas têm uma narrativa semelhante sobre as eras de ouro, de ferro, de bronze. E em cada indivíduo parece que se reproduz uma tendência parecida de achar que no passado havia algo que no presente nós estamos perdendo. Bom, não sou eu que vou julgar ou condenar uma tendência humana tão difundida, né? Uma inclinação tão comum em tantas culturas diferentes a ver o passado de um modo mais bonito do que o presente. Chama-se a isso geralmente de nostalgia, às vezes com um tom de desprezo. Não vou desprezar a nostalgia. Mas eu particularmente não compartilho muito dela. Difícil para minha imaginação conseguir imaginar que algo em nosso passado deveria ser invejado. É bem verdade que sacrifícios tiveram que ser feitos para que algumas conquistas fossem possíveis na vida humana, assim como no supermercado, você não leva nada se não pagar alguma coisa antes. Essa é mais uma das afirmações genéricas que eu estou fazendo aqui. Todos nós temos que dar alguma coisa para receber alguma coisa em troca. Isso é um pouco o que Isaiah Berlin, um historiador das ideias inglês, chamava de incompatibilidade dos valores humanos ou pluralismo de valores. Para Isaiah Berlin, qualquer escolha de um bem, de uma forma de virtude ou de uma coisa boa implica a renúncia a uma outra coisa boa. Talvez não tão boa quanto a que a gente escolheu. Mas de qualquer sorte não existem escolhas absolutamente boas nem escolhas absolutamente más. O contexto é quem decide em cada caso que tipo de escolha vale mais a pena ou não. De qualquer sorte, eu comecei falando de internet
eu comecei falando de nostalgia. E um dos motivos de eu começar a gravar essa série de vídeos é exatamente no sentido de tentar adotar, de dar às pessoas que têm essa sensação em relação à internet, de que com ela se perde algo de mais pessoal, de mais íntimo, de uma oportunidade de uma interlocução mais humana, menos pregatória, né? Menos, como é que eu vou dizer, menos panfletária. Porque isso também é outro problema que veio com a internet. Ela proporcionou uma ampliação do espaço público, ela proporcionou uma ampliação do púlpito da igreja. Então todo mundo, ou muita gente, ou várias pessoas tomam a internet como espaço onde elas devem declarar aquilo em que acreditam ou aquilo que elas acham que tem para ensinar para outras pessoas. É muito difícil escapar disso também. Assim como da nostalgia, é difícil escapar do hábito de começar uma conversa dizendo que a gente tem alguma coisa para ensinar para as outras pessoas. Aparentemente, cada ser humano pensa o melhor de si próprio e é de si próprio que ele mais gosta de falar, como já dizia Dostoiévski no começo do Memórias do Subsolo. Cada um pensa de si o melhor possível, e isso também é um traço tão natural e tão difundido quanto a nostalgia. Então a internet se tornou uma espécie de ágora, de luta, de arena, onde os indivíduos vociferam com vozes cada vez mais altas suas próprias convicções, sem muita preocupação em olhar para os lados, em ver que existem milhares de vozes ao seu redor falando coisas inteiramente diferentes e vivendo vidas de modo completamente diferente, sem que nenhum raio as parta ao meio ou sem que elas transgridam leis que para nós são sagradas. Enfim, nós vivemos num mundo plural. Eu acho que essa é uma afirmação que eu faria, né? Digamos assim, essa seria a minha impressão, é de que nós vivemos num mundo plural, onde cada fala ela se dirige para uma audiência que é composta de muitas outras falas. Então, quando essa audiência ecoa a nossa própria convicção, né? Quando essa audiência apenas aplaude ou quando apenas repete o que a gente já disse, nós nos consideramos satisfeitos. Por outro lado, quando essa audiência rejeita e reprime ou condena a nossa fala, isso é feito também de um modo que impede, inviabiliza qualquer posterior continuamento da conversação. Eu sinto uma violência muito grande na forma como as pessoas expressam suas preferências, das mais simples, como por exemplo gostar de futebol, as mais sublimes, como por exemplo adorar a Deus ou defender um partido. A violência do homem dito civilizado já não é mais uma violência que se expressa por socos ou por pedradas. É uma violência que se expressa linguisticamente. Isso contraria um pouco o Quixote, um filósofo que eu passei algum tempo estudando. Isso contraria um pouco o Quixote diz que na sociedade democrática a única distinção que precisa ser feita é aquela que existe entre palavras e pedradas. Né? Violência é usar pedradas e socos e não violência é usar palavras. Eu acho isso
um absurdo, né? As palavras, o modo como elas são ditas, talvez até mais do que as palavras em si mesmas, seus significados, suas relações semânticas, enfim, seus sentidos, mais do que as próprias palavras, o modo, a maneira como elas são ditas, o contexto no qual elas são ditas, até o silêncio que não nos deixa dizê-las, expressam às vezes uma profunda violência que subjaz a essa aparente calmaria existente nas sociedades civilizadas. Não sei se isso é pior ou se isso é melhor do que em sociedades onde as intervenções dialógicas ainda não são tão sofisticadas quanto as nossas, ou seja, onde as pessoas ainda têm uma linha muito clara para separar o certo do errado, o crente do ateu, o ímpio do fiel. Nessas sociedades não são, eu penso, não há tanto pluralismo, existe pluralismo, na minha opinião, em qualquer lugar. Até na tribo indígena deve haver algum grau de pluralismo. Eu não acredito no mito da homogeneidade cultural das sociedades pré-modernas. Pelo contrário, eu acho que toda sociedade comporta desvios e, enfim, o ser humano sempre tem um jeito de controlar e de contornar a norma, o padrão e a moral e os valores estabelecidos. Não importa o quão fortemente esses valores estabelecidos fossem, né? O ser humano sempre procurou de algum modo, eu acho, é um palpite meu, como tudo que eu estou falando aqui é um palpite, eu acho que o ser humano sempre procurou se desviar dessas normas. Mas eu não queria me distanciar do meu objetivo principal. Se passaram 2 minutos de vídeo e ninguém mais hoje em dia perde tempo assistindo um vídeo de 12 minutos de um professor de filosofia divagando se ele não tiver alguma coisa mais concreta para falar. O propósito principal de eu gravar esses vídeos é propor uma reflexão, uma interlocução, gostaria de dizer. Não, a palavra reflexão não me soa bem. Eu não acho que nós temos que refletir ou espelhar o real, mas com uma proposta de pensar o nosso mundo, ou de trocar impressões sobre nosso mundo e sobre as coisas que nós vivemos, de um modo que não vise determinar quem está certo ou quem está errado. Não acho que o propósito do pensamento seja chegar a certezas. Quem busca através do pensamento a certeza certamente tem seus motivos para isso, mas eu não sou uma dessas pessoas. Não acho que o propósito do pensamento é obter certezas. Pensamento é uma habilidade, é uma característica dos seres humanos que eles aprenderam e desenvolveram visando lidar com o meio ambiente e lidar uns com os outros. O propósito do pensamento é a vida. O propósito do pensamento é viver. Assim como comer, respirar, dançar, amar, odiar, lutar, às vezes matar. O propósito de tudo que o ser humano faz é único e exclusivamente viver. Não é mais aí
parece que nós chegamos num beco sem saída. A vida, termos como vida, pensamento, são termos muito vagos, não é? São termos muito vagos, termos que carecem de a gente quer alguma coisa mais detalhada. A gente quer uma definição. Essa é a angústia que persegue os seres humanos desde que eles começaram a filosofar. O ser humano persegue uma definição, persegue uma certa ordem, diria Camus, um desejo de obter alguma sensação de familiaridade com as coisas, não é? Sentir que as palavras que ele usa para lidar com o mundo não tem alguma relação mágica com esse mundo, são capazes de captar o sentido desse mundo, ele quer se sentir conectado com algo que desde a infância ele sente que é maior do que ele. Esse algo é a natureza. No primeiro momento, a gente diria, né, se formos muito científicos, diríamos que essa sensação de algo maior nada mais é do que a sensação da própria fragilidade do ser humano diante das forças da natureza. Poderia dizer isso, se fossem naturalistas. Poderíamos também dizer que é um certo sentimento de transcendência, um anseio pelo absoluto, se fôssemos espiritualistas. Eu não, por agora, não quero tomar partido. Queria apenas começar essa conversa colocando essas questões. Pode nossa conversação ser de um tipo que não vise estabelecer definições nem posições fixas? Será que nós podemos viajar pelos diversos temas que nos interessam, ganhando alguma coisa com essa viagem, adquirindo algo qualitativo, em sentido qualitativo para a nossa vida, para a nossa experiência, através do compartilhamento de nossas ideias? Ou será que as únicas opções que nós temos são uma conversação que vise o embate e o confrontamento de pontos de vista melhores e piores? Ou então simplesmente evitar as conversas que nos colocam diante dessa possibilidade, né? O chamado pacto pela superficialidade. Não é superficialidade no sentido pejorativo, mas no sentido de manter aquelas linhas de conversação que são estabelecidas pelo cotidiano e pelo hábito. Então, para terminar esse vídeo, que nesse momento é apenas provocativo, os próximos que eu farei serão temáticos. Queria apenas, com esse vídeo, estabelecer o espírito dessas gravações. Eu falarei de temas que dizem respeito à vida humana, e tentarei apresentar sobre esses temas uma variedade de alternativas ou de possibilidades que nos são colocadas. Vou falar sobre esses temas como quem apresenta, para usar uma metáfora do Nabokov, como quem pinta paisagens, como quem pinta uma mesma paisagem de diferentes ângulos e de diferentes maneiras. E através desse trabalho de pintar essa mesma paisagem de diferentes maneiras, ampliar a própria experiência que essa paisagem proporciona. Então,
Então, ao invés de eu partir de um pensamento que tenta estabelecer uma certeza, eu vou fazer um pensamento que é ao mesmo tempo expositivo, no sentido de descrever o tema de diferentes perspectivas, para depois me questionar sobre onde nós chegamos e como ficamos quando percebemos que existem todas essas perspectivas e possibilidades diante de nós. Não sei se isso pode interessar alguém, não sei se sequer isso é intelectualmente respeitável, mas realmente eu também não me preocupo muito com isso. O motivo principal de eu gravar esses vídeos é minha própria satisfação pessoal. Eu os gravo porque não conheço pessoas com as quais eu possa falar sobre tudo o que penso. Cada público impõe uma série de limitações e quer ouvir uma série de coisas e, e eu não gosto de ter que me adaptar a minha fala às expectativas das pessoas. É um defeito meu. Então, a gravação desses vídeos visa tentar estabelecer com você que está se dando ao trabalho de assistir isso uma conversação que seja absolutamente franca e ao mesmo tempo, digamos assim, honesta, autêntica, tomando como único ponto de partida o fato de que somos finitos. Essa seria a minha hipótese de trabalho. O fato de que somos finitos, de que nossa vida acaba, de que ela tem um limite e de que no mundo que nós vivemos hoje, nenhuma certeza nos basta. Por hora é só. Até mais. Um abraço.